Bom dia, minha gente. Estamos de volta, não é? Continuar o nosso trabalho à distância. Tá tudo bem com vocês? Bom, então o nosso trabalho de hoje refere-se às leis de Newton, certo? As leis de Newton, que refere-se à dinâmica, não é? Dinâmica, a parte de dinâmica. Então vejamos. Aqui está uma foto do Newton, né? Data de nascimento dele, tudo bem. É esse cara aí que é responsável por essas leis que nós vamos estudar. Então, vamos inicialmente falar sobre força, né? Dar um conceito de força. Tem escrito aqui: força é um agente físico que, atuando em um corpo, produz uma aceleração, isto é, faz variar a velocidade do corpo. Então, toda vez que uma força se faz atuar sobre um corpo, ela provoca uma variação na velocidade do corpo. E quando a velocidade varia, a gente diz que o corpo está submetido a uma aceleração. Então, é isso que é força. Qualquer coisa que, atuando num corpo, faça a velocidade do corpo variar. Certo? Isso é uma força. Agora, existem vários tipos de forças. Por exemplo, forças de contato. Né? Forças de contato. Quando você puxa ou empurra uma mesa, você está aplicando uma força de contato. A força de atrito, né? Quando você anda, você impulsiona o seu corpo de tal forma que entre o pé e o piso, entre o pé e o chão, atua uma força, que é a força de atrito. Para puxar um corpo sobre uma mesa, surge uma força de atrito entre o corpo e a mesa também. Então, a força de atrito é uma força de contato, né? Entre o seu pé e o chão, quando você está andando, ou entre a mesa e um bloco, quando você puxa um bloco sobre uma mesa. Tá certo? A força que o ar exerce numa vela para impulsionar um barco é também uma força de contato. O ar faz contato com a vela para impulsionar o barco, né? É também uma força de contato. E também, agora, em segundo lugar, existem as forças de ação à distância. Essas, quando não há contato entre os corpos, elas agem à distância. Por exemplo, a força de atração ou repulsão entre dois ímãs. Eles não estão em contato, estão separados, mas eles podem se atrair ou se repelir, não é? Essa aí é uma força de ação à distância. Não há contato entre os dois corpos. A Terra, a força de atração que a Terra exerce na Lua, também é uma força de ação à distância. E uma grande distância, por sinal, né? Então, forças de contato e forças de ação à distância. Por fim, a força elástica. A força elástica é aquela que você aplica para esticar ou comprimir uma mola, né? Ela distende ou comprime uma mola. Ela também pode distender um elástico, né? Então a força elástica ela provoca distensão, né, ou compressão numa mola. Esses três tipos de forças vão aparecer, tá certo, durante as leis de Newton, nos exercícios. Um outro conceito importante para a gente é o conceito de equilíbrio, né? Equilíbrio. Um corpo se encontra em equilíbrio quando ele está em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme, né? Para você dizer que um corpo está em equilíbrio, é preciso que ele esteja em repouso, ou então em MRU, movimento retilíneo e uniforme. Agora, o equilíbrio se divide em dois tipos. Equilíbrio estático, quando o corpo está em repouso, a velocidade dele é zero. Pronto, um corpo em repouso, ele está em equilíbrio estático. Tá certo? Agora, também existe o equilíbrio dinâmico, se o corpo estiver em movimento retilíneo e uniforme. Aí a velocidade não é zero, é uma velocidade constante. Por exemplo, você está dirigindo um carro a 60 km por hora. Durante 20 minutos você dirigiu a 60 km por hora. Ora, o movimento é retilíneo, tá certo? Como a velocidade é constante, é retilíneo e uniforme. E isso caracteriza o equilíbrio dinâmico. Então, equilíbrio estático, repouso, velocidade zero. Equilíbrio dinâmico, movimento retilíneo e uniforme, velocidade constante. Tá certo?
Os dois tipos de equilíbrio. Agora a ideia de inércia, né? A ideia de inércia. Quando é que se diz que um corpo está inerte? Quando um corpo é muito inerte, oferece muita inércia. Então tá aí, ó. A inércia é uma espécie de resistência que todo o corpo oferece quando se tenta tirá-lo do repouso ou levá-lo ao repouso, não é? Então, o corpo está parado, você quer tirar ele do repouso, ele oferece uma certa resistência. Às vezes você nem consegue. Às vezes você nem consegue, está tão pesado que você não consegue tirá-lo. Então, o corpo está em repouso, você tenta puxá-lo, não consegue. Então, isso é por conta da inércia. O corpo oferece uma espécie de resistência que é chamada de inércia. Quando o corpo está em movimento e você quer pará-lo, também, ele oferece uma certa resistência para parar, né? Uma bola chutada, o goleiro vai e para a bola, né? Encaixa, para a bola, mas ela oferece uma certa resistência, tá certo? Para ser levada ao repouso. Então, inércia é isso, é uma espécie de resistência que o corpo oferece quando você tenta tirá-lo do repouso ou quando ele está em movimento e você tenta levá-lo ao repouso. É uma certa resistência. Agora, interessante é nesse exemplo aqui, tem um carro de passeio com 1.000 quilogramas e um caminhão, tá certo? Com 10.000 quilogramas. Veja a diferença de peso, né? Carro de passeio com 1.000, um caminhão com 10. Aí dois homens empurram o carro e conseguem mover o carro com certa facilidade, né? Dois homens empurram o carro e conseguem movê-lo com relativa facilidade. Se esses mesmos homens tentam empurrarem o caminhão, né? Se esses mesmos homens, os mesmos, empurrarem o caminhão, talvez eles não consigam. Aqui está dito que eles não conseguem. Os mesmos homens não conseguiram. Ora, então é mais difícil tirar o caminhão do repouso. Ou seja, ele é mais inerte. Ele oferece uma inércia maior. É mais difícil tirar o caminhão do repouso, porque ele tem mais massa. Ele tem 10.000 quilogramas. Então foi mais difícil tirar ele do repouso. É mais difícil. Por isso a gente diz que ele tem mais inércia ou é mais inerte. Portanto, existe uma correlação entre massa e inércia, né? A massa do caminhão é maior e por isso ele oferece maior inércia. Quanto maior a massa, maior a inércia oferecida pelo corpo. Então a massa, ela está relacionada com a inércia, né? Você diz que um corpo é mais inerte quando ele tem mais massa, ou seja, é mais difícil tirá-lo do repouso. Muito bem, vamos agora à primeira lei de Newton, o princípio da inércia, né? A primeira lei de Newton, o princípio da inércia. Veja bem, a primeira lei diz o seguinte: um corpo permanece em equilíbrio quer dizer o que nós vimos agora mesmo, repouso ou movimento retilíneo uniforme. Um corpo permanece em equilíbrio, né? Equilíbrio quer dizer ou ele está em repouso ou está em MRU, enquanto sobre ele não se fizer agir uma força. Ele vai permanecer em equilíbrio, enquanto sobre ele não se fizer agir nenhuma força. Em outras palavras, a gente pode dizer isso de outro jeito. Se a força resultante sobre o corpo for igual a zero, né, ele vai permanecer em equilíbrio. Tá certo? Então é isso que diz a primeira lei. Se o corpo estiver em equilíbrio, em repouso, em movimento retilíneo uniforme, ele tende a permanecer sempre nessa condição, a não ser que você faça agir sobre ele uma força. Aí altera tudo, né? O corpo em equilíbrio, a força resultante sobre ele sempre será nula, né? Corpo em equilíbrio, a resultante das forças que atuam sobre ele sempre será nula. Essa é a primeira lei. E vamos dar uma explicação aqui, ó, com um carro, tá certo? Digamos que o carro ele está em movimento, vamos supor. Mas a força motora, né, a força com que o motor impulsiona o carro, a força motora, essa F1 que está puxando o carro para a esquerda, força motora, né? É a força com que o motor está impulsionando o carro, aí chamamos de força motora. E o F2, que está para a direita, em sentido contrário,
é a força de resistência do ar. Porque o ar bate no para-brisa do carro, né, e tenta frear o carro. Né? Quando o carro está em movimento, o ar entra em contato com a superfície do carro, com o para-brisa, né, o para-brisa dianteiro e as outras peças que estão na frente. O ar bate ali, então isso cria uma força de resistência que tenta parar o carro. Agora, vamos supor que a força motora e a força de resistência do ar, vamos supor que elas sejam iguais. Está escrito aqui, ó, iguais e de sentidos contrários. Forças opostas. F1 é menos F2. Ó, então, são forças opostas. Elas têm o mesmo valor, mas sentidos contrários. Nesse caso, né, se elas são forças opostas, elas se anulam. A resultante é igual a zero. Então, elas se anulam. Digamos, 200 N para a esquerda, 200 N para a direita. Suponha, né? Então elas vão se anular. Como elas vão se anular, a resultante delas é nula. Né? Uma anula a outra. Elas se anulam mutuamente. Resultante zero. Aí o carro está em equilíbrio. Ou está em repouso, ou está em MRU. Né? Se a resultante fosse... Quando diz ele está em equilíbrio, tá bom? Está em equilíbrio, ou ele está em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme. E, em qualquer dos dois casos, a força resultante é nula. Ok? Então, vamos agora ao exercício número 1. Então tem aí, um carro encontra-se em equilíbrio, ou seja, está pensando, ou ele está em repouso ou está em MRU. Essa é a condição de equilíbrio. De acordo com as leis de Newton, selecione entre as afirmativas abaixo as que são corretas. Então vamos ver a primeira afirmativa. Né? A primeira. Certamente o carro está em repouso. Não, porque equilíbrio supõe ou repouso ou MRU. E ele está dizendo aqui, certamente está em repouso. Falsa. Falsa porque quando um corpo está em equilíbrio, ele pode estar em repouso, mas também pode estar em MRU. Então é falsa. Né? Aí depois, o item 2. O carro não possui aceleração. Realmente. Tá certo? Se ele está em repouso, ele não está acelerado. Se ele estiver em movimento retilíneo uniforme, também não está acelerado. Então, não tem aceleração. Aí está correto. Está em repouso, não tem aceleração. Está em movimento retilíneo uniforme, também não tem. Então, o carro não tem aceleração verdadeira. Né? A terceira diz, o carro pode estar em movimento retilíneo uniforme. Veja bem que ele não disse que estava, mas pode estar. Ele pode estar em MRU e também pode estar em repouso, quando está em equilíbrio, numa dessas duas situações. Então essa é verdadeira. Né? Se ele está em equilíbrio, ele pode estar em movimento retilíneo uniforme. E a última e a quarta afirmativa. A resultante ou soma vetorial de todas as forças que agem no carro é nula. Sim, tem que ser. Porque se não fosse, criaria uma aceleração pela segunda lei, F igual a MA. Se não fosse nula, pela segunda lei, F igual a MA, iria criar uma aceleração. E você já disse que o carro não tem aceleração. Então, realmente a resultante tem que ser nula. Isso aí também é verdadeiro. Portanto, são verdadeiras 2, 3 e 4, né? 2, 3 e 4, letra C. Respondendo à questão número 1 sobre a primeira lei. Ok? Passemos agora para a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. Né? Princípio fundamental da dinâmica. Bom, a segunda lei diz o seguinte: quando a força resultante que impulsiona um corpo é diferente de zero, repare que você saiu do equilíbrio, porque se fosse zero o corpo estaria em equilíbrio, mas agora ela não é zero, a força resultante deixou de ser zero, não se fala mais em equilíbrio. Né? Então, quando a força resultante é diferente de zero, ela produz uma aceleração, ela vai gerar uma aceleração, né? Ela vai provocar uma variação de velocidade. E essa aceleração atua no mesmo sentido da força. Então, quando a força resultante é diferente de zero,
não estamos mais na condição de equilíbrio, não é? Não estamos mais na condição de equilíbrio. Então essa força vai produzir uma aceleração. E essa aceleração vai atuar no mesmo sentido da força. Tem uma figurazinha aqui, ó. Tem um corpo de massa M, duas forças atuando, F1 e F2, puxando o corpo para a direita. Aí você, tá certo? Compõe aquele paralelogramo, né? Constrói o paralelogramo, pela extremidade da força F1 a paralela F2, constrói o paralelogramo, né? Traça a diagonal é a resultante, certo? Então essa aí é a força resultante, M é a massa do corpo, A é a aceleração que a força resultante vai produzir. Observe que a aceleração e a força têm o mesmo sentido, né? O mesmo sentido. Então A é a resultante das duas forças, FR é a resultante das duas forças. A é a aceleração produzida por esta força resultante. A segunda lei relaciona a força e a aceleração. Olha a segunda lei aí. A força resultante é o produto da massa pela aceleração. A segunda lei faz a relação entre a força atuante, que vai causar a aceleração, tá certo? E a aceleração produzida. FR igual a MA. A resultante de todas as forças é igual ao produto da massa pela aceleração. Aí a gente pode lembrar a unidade de força, né? Usando a segunda lei. A unidade de força vai ser a unidade de massa, que é o quilograma, não é? Porque a força é massa vezes a aceleração. Então a unidade de força vai ser a unidade de massa, que é o quilograma, vezes a unidade de aceleração, que é metro por segundo quadrado. Então a unidade de força é esta aí que você está vendo, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Mas isso seria muito difícil toda vez dizer isso, né? Não, a força deu 200 kg vezes metros por segundo ao quadrado. É muito mais simples você dizer Newton, em vez de dizer quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, você diz Newton, tá certo? Que é representado pela letra N maiúsculo, né? Newton representado pela letra N maiúsculo. Então, unidade de massa quilograma, unidade de aceleração metro por segundo ao quadrado, o produto das duas é chamado de Newton, e é representado por N maiúsculo. Vejamos agora o segundo exercício da nossa aula, que deve tratar sobre a segunda lei, né? Segunda lei de Newton. Bom, então diz aí, uma das causas mais frequentes da procura de serviço, pronto-socorro, acidentes domésticos. Acidentes domésticos. Então, ele está dizendo aqui, por exemplo, uma criança está correndo com velocidade de 3 metros por segundo e, sem perceber, tá certo, se choca com uma porta de vidro que estava fechada, né? O vidro é transparente, a criança vem correndo com 3 metros por segundo e bate com a cabeça no vidro. Quando a criança bate com a cabeça no vidro, a cabeça dela recebe uma força de 900 newtons. Né? A cabeça da criança recebe uma força de 900 newtons. Então, se a mesma criança, agora ele está, sim, 900 newtons no tempo de 0,01 segundos. Né? Na hora da colisão, a cabeça bateu na porta de vidro, aí recebeu uma força de 900 newtons e num tempo de 0,01 segundos. Aí ele diz assim, ele propõe agora, se a mesma criança com a mesma velocidade, correndo de novo com a mesma velocidade, tá certo? Se batesse com a cabeça numa porta almofadada, né? Tem uma almofada na porta que vai, né? Vai amortecer o choque, né? Aí a mesma criança com a mesma velocidade bate numa porta, só que a porta agora tem uma almofada, né? E ela entrasse em repouso, não naquele tempo antes de 0,01 segundos, mas num tempo 10 vezes menor. Se ela entrasse num tempo 10 vezes maior.
Então, o tempo que aconteceu na colisão anterior, 0,01, agora vai ser um tempo 10 vezes maior. Vai ser 0,1, né? Quando multiplicar aquilo ali por 10. 10 vezes maior. Então, ele quer saber a nova força que vai atuar na cabeça da criança. No primeiro choque, a força foi de 900 newtons. E ela atuou durante 0,01 segundos. Agora, no segundo choque, aí a porta já é almofadada, a velocidade é a mesma da criança, mas o tempo é 10 vezes maior. Em vez de 0,1, em vez de 0,01, é 0,1, 10 vezes maior. Ele quer saber a nova força. Então vamos ver. Né? Olha aí, a cabeça chocando-se contra a porta, né? A força que vai atuar na cabeça é essa na esquerda, tá certo? Essa da esquerda. Então, no primeiro choque, vamos para o primeiro choque. Vamos calcular a aceleração do primeiro choque. ΔV sobre ΔT. O ΔV é 3 porque a velocidade, tá certo? A variação de velocidade é 3, ok? A variação de velocidade é 3. Ele diz aí, né? Quando a cabeça bateu no vidro, né? Com velocidade de 3 metros por segundo. Dividiu pelo tempo, pronto, encontrou aí uma aceleração de 300 metros por segundo quadrado. No primeiro choque, né, com a porta de vidro. Muito bem. Aí vamos aplicar agora, tá certo? A segunda lei. A força resultante na cabeça é igual a MA. Pronto, então aplicando essa fórmula, então a força que atuou é 900, ele disse lá no enunciado, tá bom? A massa da cabeça, que a gente não sabe, porque ele não falou, e a aceleração, que é 300. Força igual a M vezes A. Fazendo a continha, eu acho a massa da cabeça. Né? Eu tenho a força que atuou, tenho a aceleração que ela gerou, então determinei aí o valor da massa, 3 kg, a massa da cabeça. Muito bem, agora vamos usar essa massa no segundo choque. Esse foi o primeiro choque. Foi muito útil porque eu consegui calcular a massa da cabeça, que se chocou com a porta de vidro. Agora, vamos para o segundo choque. Ao segundo choque, tá? Vamos calcular a nova aceleração, tá certo? Porque, embora a velocidade seja a mesma, tá certo? Mas o tempo não é 10 vezes maior ao anterior. Veja que o tempo anterior está lá em cima no primeiro choque, 0,01. Agora o tempo é 10 vezes maior do que esse. Né? Aí quando eu faço a continha para achar a nova aceleração, eu encontro uma aceleração de 30 metros por segundo quadrado. 30 metros por segundo quadrado. Agora, para calcular a força, eu vou aplicar a segunda lei de Newton de novo. A segunda lei de Newton, a força resultante é o produto da massa pela aceleração. A massa é 3, a aceleração é 30, multiplicou um pelo outro, 90 newtons. Então, com a porta almofadada, né, tem aquela almofada, a força caiu de 900 newtons, caiu para 90. Né, de 900 caiu para 90. Tá certo? Protegendo mais, evitando maiores problemas do choque. Né? Então, a resposta para a questão é a letra A, ok?